Todo relacionamento abusivo é tóxico, mas nem todo relacionamento tóxico é abusivo. E é muito importante a gente discernir bem uma coisa da outra. O que inspirou esse vídeo foi alguns casos que eu tenho acompanhado recentemente de relacionamentos que são tóxicos, mas não necessariamente abusivos, e a sociedade no geral, o trabalho da pessoa e tal, todo mundo caindo de cima do cara para trucidar o cara, taca a pedra na geninha e forca ele em praça pública para ele ficar de exemplo. E isso é extremamente problemático, isso é extremamente perigoso, porque, primeiro, a gente não dá a possibilidade do julgamento decente para a pessoa, a sociedade se coloca num papel que há muito tempo atrás os antigos, os sábios, os profetas, mesmo Cristo Jesus já falava, não julgueis, porque você não sabe verdadeiramente o que vai dentro daquela dinâmica, o que vai na entranha do jogo. A gente deve, sem sombra de dúvida, repudiar todo tipo de posicionamento e de conduta degeneradora e corrosiva que fere o outro. Só que, repito, nem todo relacionamento tóxico é abusivo. Mas todo relacionamento abusivo é um relacionamento tóxico. Então, os casos que eu vi eram de relacionamentos que eram sim disfuncionais, que pecavam por falha de comunicação, que pecavam por uma absurda, assim, exacerbante imaturidade dos dois de maneira coletiva, onde havia abuso de fala, ou de gritar, ou de xingar, ou de menosprezar, coletiva dele para ela e dela para ele, mas todo mundo vai para cima do cara. E você que com a sociedade do jeito que está, os índices de violência contra mulheres estão altíssimos e realmente alarmante. Quem me conhece sabe a luta que eu faço por meio das palestras que eu divulgo aqui, em outras vias também, do meu trabalho sério dentro disso daí, só que é muito problemático a gente se colocar nessa posição de inquiridores, de julgadores de certas dinâmicas de certas pessoas, porque às vezes a gente vai olhar de perto e, gente, acontece sim, nem sempre o cara é o grandíssimo vilão. Às vezes o cara, assim como a moça, é apenas uma pessoa infeliz com sérios problemas de maturidade emocional. E tem homens que estão perdendo emprego, tem homens que estão sendo taxados de criminosos. Espera um pouco. Uma coisa é o crime que acontece dentro da dinâmica de abuso. Outra coisa é a doença, outra coisa é a enfermidade relacional. A tóxico, o que é o tóxico? O que é o tóxico? Deriva da toxina, daquilo, do veneno que impregna na nossa veia e vai corroendo o nosso espírito, vai corroendo a nossa maneira de pensar, vai corroendo a nossa maneira de sentir e, naturalmente, a nossa maneira de se posicionar. E faz mal. E se é tóxico e se é cancerígeno, faz mal para o todo, como faz mal para mim, e faz mal para mim, como faz mal para o todo. Isso é o tóxico. É aquilo que envenena, é aquilo que impregna e de difícil resolução. Dá para resolver? Existe antídoto? Existe antídoto. E o antídoto é olhar para dentro de si. Mais uma vez, aí, a espiritualidade superior vem nos dizendo que a cura, ela é conversacional e a cura só pode existir dentro de um mergulho profundo para dentro de nós mesmos. Curar-se é autoconhecer-se, é se autoconhecer. A cura não pode se dar sem o autoconhecimento, sem o mergulho profundo na origem do nosso ser, para a origem das nossas doenças e dos nossos desequilíbrios. Então é muito perigoso a sociedade sair taxando todos os homens de criminosos, de violentos, de tudo que é coisa negativa, porque ele se envolveu dentro de uma dinâmica perniciosa, simultânea, mútua de envenenamento coletivo, dele para sua parceira e da sua parceira para com ele. E aí todo mundo massacra o cara, enforca ele em praça pública para ficar de exemplo, destrói com a vida do cara, só que aí depois você vai ver dentro do interior da relação e você descobre que a mulher não é vítima. Ela não é vítima. Muitas mulheres, elas são absolutamente ardilosas. Muitas mulheres, elas são absolutamente corrosivas. Elas são absolutamente más, perniciosas. Aquele típico casal que você vê, se merecem. Teve um caso que aconteceu recentemente, que eu vi no TikTok, de um casal que estava brigando, aí um homem viu e foi sair em defesa da mulher. Aí a mulher, que estava aparentemente sendo violentada verbalmente pelo parceiro, saiu em defesa do parceiro e mandou o cara cuidar da vida dele. Assim, não se intromete no meu relacionamento. Olha isso.
Olha isso, o cara se compadeceu, teve compaixão pela dor dela, foi sair em defesa, foi dizer, ó, não trata, mulher não se trata assim, desse jeito, assim, 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 e ele saiu ainda como errado. Olha pra você ver que doença. E aí eu falo pra vocês, esse relacionamento é abusivo? Esse é um relacionamento absolutamente tóxico, absolutamente doente. A gente precisa entender a gente precisa entender que todo criminoso é um doente, mas nem todo doente necessariamente é um criminoso. Parece um trava-línguas, mas não é. Isso é muito sério, é importante que a gente defina isso. Porque a imaturidade, que faz parte da evolução de todos nós, todo mundo já foi, ou é, ou será imaturo dentro de alguma seara da vida, da existência. E existem searas que a gente ainda está para descobrir, a gente não descobriu todas as searas da existência, a gente ainda está muito primário na nossa evolução, não é isso? Então, existe muita coisa que a gente está para descobrir e que frente a essas novas realidades existenciais dentro de nós mesmos que estamos para descobrir, nós somos absolutamente primários em entendimento, em raciocínio, em desenvoltura, e padeceremos e falharemos miseravelmente por muito tempo até que a gente comece a acertar. Então a imaturidade faz parte do ser e ela nos habitará por toda a eternidade. Enquanto a gente vai atingir altos graus de graduações em muitas partes, em muitas searas da vida, vamos aprender a nos comunicar melhor, vamos aprender a nos posicionar melhor, vamos aprender a dizer não de maneira empática, vamos aprender a dizer sim de maneira intencional. Tudo isso a gente vai aprender e nos tornaremos mestres. Mestres até certo ponto, porque aí depois vai acontecer uma virada, Deus faz acontecer uma virada, e aí se desenha para nós uma nova realidade, com outros mestres que são experientes em áreas que a gente desconhece. E do lado deles, nós seremos absolutamente primários, praticamente protozoários em evolução, em intelectualidade, em emocional, em conduta. E eles, no seu imensurável amor para conosco, serão pacientes, serão tolerantes com as nossas falhas e nos instruirão da melhor maneira possível. Presta bem atenção. E para eles, nós seremos enfermos dentro desse campo. Olha isso. Então a gente tem que tomar cuidado, porque ser tóxico é, sem sombra de dúvida, ser um doente. O doente, vamos entender bem, o enfermo é aquele que possui alguma lacuna. Ele possui alguma falta. Então, existe algum impedimento, algum bloqueio que impede o influxo divino de atuar. Quando o influxo divino diminui ou praticamente estagna, porque ele nunca estagna 100%, quando o influxo divino diminui ou praticamente estagna, a gente começa a entrar em processo de deformação interior, deformação moral. E vai nisso valores e condutas, porque a moral, quando a gente fala, a gente está se referindo a um conjunto de valores norteadores do nosso ser. Ou seja, aquilo que embasa as respostas que eu dou e as respostas que eu deixo de dar. Aquilo que embasa a maneira como eu penetro no mundo, masculinidade dentro de mim, e aquilo que faz e o que eu faço para que eu permita que o mundo me penetre. Ou seja, a feminilidade em mim e o mundo me penetrando, né? Seja dentro de relacionamentos ou seja dentro da sociedade de maneira geral, e sempre essa dinâmica do yin yang, masculino e feminino, acontecendo sem cessar. Então a dinâmica do abuso relacional, ela é uma dinâmica que existe toxicidade, sim, existe um processo de envenenamento sem sombra de dúvida, mas existe ali um destaque, existe ali o desenrolar de personagens, existe um carrasco e existe uma vítima. Existe alguém que está colhendo frutos da dor do outro. Olha que loucura. Então, existe, se a gente fosse falar dentro de uma dinâmica energética, um vampiro e um vampirizado. Então, o vampiro emocional, ele se alimenta da sua energia, ele se alimenta do seu emocional desequilibrado, ele se alimenta da sua confusão mental, ele se alimenta da sua deterioração comportamental e ele se sente muito bem com isso. Quanto mais você mingua, mais ele cresce, mais ele floresce, mais a pele dele fica boa. Então, às vezes, ele começa a criar situações e casos para te desestabilizar, para que aconteça briga, para que ele possa te massacrar com a língua, ou às vezes até de maneira física, e ele se sente bem esmagando a sua moral, esmagando a sua vida. Quanto mais você mina em ânimo, em vontade de viver, mais a vontade de viver dele cresce, porque a vida, como ele compreende, se dá através de processos vampirizadores, de processos dominadores.
cruéis e violentos, porque a maneira como a mente dele, a sistemática da mente dele se estruturou, foi assim no decurso, muitas vezes até de vidas. Nem sempre isso se dá em uma única vida, nunca se dá em uma única vida. Pessoas que são vampiros emocionais, pessoas que são verdadeiros diabretes encarnados, para dizer o mínimo, eles não se criaram assim do dia para a noite. É um processo contínuo de uma constante desobediência às leis de amor universal. É um processo constante de rebeldia contra Deus. E Deus vem mostrando, meu filho não é assim, meu filho não é assado. E ele continua teimando. Ele quer seguir o caminho do ego. Ele está completamente atado e amarrado pelo seu próprio ego, dentro de um processo de fascinação autoimposta. O ego dele convence ele de que ele é mais do que todo o resto, de que ele é Deus até mesmo, né? Então, tipo, quem é Deus? Você ou Deus? E a pessoa é capaz de você questionar, ela falar, Deus sou eu sou o meu próprio Deus, e ela entra num surto delirante de absoluta ausência de humildade, e já nos foi dito, o orgulho e a vaidade serão eternamente um véu lançado sobre as claridades celestes. Ninguém pode ver a Deus quando a vaidade está no cume, ninguém pode ver a Deus quando a soberba está no cume, porque reconhecer a existência de Deus é reconhecer que você é muito pequeno. E ainda bem que é assim. Então, existe uma inteligência divina, uma inteligência muito grande que nos eleva, que nos conduz, e vai nisso uma humildade. Os espíritos superiores que servem a Deus, eles não se sentem mal com isso. Eles dão graças a Deus. Ainda bem que existe um condutor. Ainda bem que a minha vida está guardada na divina inteligência do nosso Criador, que é puro amor e que é pura bondade, que certamente sabe o que faz. Porque eu mesmo não sei. Espíritos de altíssima envergadura pensam assim. Então, dentro da dinâmica do relacionamento abusivo, existe uma dinâmica de poder. Então, alguém está sendo favorecido com a dor do outro. Agora, na dinâmica do relacionamento tóxico, ambos estão se deteriorando de maneira simultânea. Então, você conhece o casal no início, você conhece o casal no meio, você conhece o casal no fim, e você percebe que a mente deles foi totalmente carcomida, os sentimentos deles estão totalmente desequilibrados, e ambos estão quebrados. Não tem um que está melhor que o outro. Ambos foram destruídos dentro de um processo de profundo ego também. Entende? Então, um que se impor para o outro, um que isso aqui, isso aqui, isso aqui. E existe uma coisa que é louca que eu vou falar aqui. Muitos relacionamentos onde impera a toxicidade, o veneno do quê? O veneno do egoísmo. Esse é o maior mal que impera na Terra. Então, quando a gente fala de relacionamentos tóxicos, o que acontece ali é que, infelizmente, a identidade dos participantes, dos agentes do casal, foi sucumbida no lugar do ego. Então, o ego sobrepôs a identidade deles. Então, no início, tinha até amor. É louco pensar isso. Então, no relacionamento tóxico, não é que não tem amor. É claro, se a gente for falar de maneira evoluída, tem que falar, não tem amor nenhum. Mas se a gente diminuir um pouquinho o nosso potencial de percepção, a gente pode até entender, no fundo, que, eles se amavam. Mas eles não foram capazes, dentro da imaturidade deles, de darem outras respostas. Mesmo que quisessem dar outras respostas, eles não conseguiam dar outras respostas de maneira simultânea. E aí começou a haver um processo de uma reatividade profunda. Então, ali o cara respondeu torto, em vez da mulher ter sabedoria, entrar em contato com Deus, falar, Senhor, como eu posso falar com meu namorado, com meu marido, que eu não gostei do jeito que ele falou, para que o nosso relacionamento se equilibre? Não. Aí ela entrou na imaturidade dele, aí deu uma resposta torta. Aí ele se sentiu ofendido, aí dá outra resposta torta. Aí quando vê, o relacionamento se perdeu num processo que se retroalimenta de agredir e ser agredido, agredir e ser agredido. E aí você pergunta, por que você está agredindo? Porque eu fui agredido primeiro. E ninguém para pensar que isso gera um ciclo de ódio interminável. E que para que o ciclo de ódio seja interrompido, seja cessado, alguém precisa ceder. É necessário que haja renúncia. Esse é um processo profundo que é comandado pelas energias da feminilidade, que é um dos aspectos do Criador, que é o que eu já falei em vídeos anteriores aqui. Todo mundo quer penetrar a vida, mas ninguém quer ser penetrado, porque ser penetrado exige uma renúncia imensurável. Exige um processo de desarme muito grande, porque a pessoa vai adentrar os interiores do seu ser. Então, precisa haver muita renúncia, precisa haver um processo de desarme muito profundo. Então, você só pode se desarmar e permitir ser penetrado quando há um espaço de segurança. E aqui já foi dito, a segurança é a condição necessária, primária para a feminilidade florescer.
As mulheres, elas rendem mais no trabalho, na vida, de maneira total, quando elas se sentem e estão verdadeiramente seguras em nível espiritual, em nível psíquico, em nível biológico, bem com o seu corpo e tudo mais, e em nível social, bem posicionadas, a partir da fé, primeiro, que elas têm na providência divina e nas suas relações que elas nutrem, fruto também desse profundo amor e dessa profunda obediência ao alto e ao Criador. Então, é necessário haver renúncia para você se desarmar. Então, no relacionamento tóxico, faltou renúncia, faltou baixar a bola, faltou o desarme, acima de tudo. O que faltou? O que falta em relacionamentos tóxicos? Desarmar, sentar para conversar com seriedade, chegar junto, falar, olha, a gente não está indo num caminho legal. Porque pode ter certeza, no relacionamento tóxico impera a imaturidade. Tanto um quanto o outro estão torcendo para que alguém tome a frente dessa relação. Mas eles são tão imaturos que eles falam, quem que vai tomar a frente da relação? E aí eles começam a entrar em processo de colapso, de medo, porque são duas crianças se relacionando, precisa de um adulto. Só que o que vocês não sabem é que quando a gente está nesse estado psíquico, a gente pode levar a nossa consciência ao Criador, ao alto, às mais altas paragens celestiais, dentro de nós mesmos, porque Deus habita cada um de nós, e pedir para que Ele se apresente como o guia dessa relação. Até isso, olha para você ver como Deus é bom. Ele não pede que você seja a pessoa de toda a maturidade. Ele só peça que você se abra para ser conduzido, que ele vai te levar a esse estágio de maturidade psíquica e emocional. Então, muitos casais que estão assistindo, que estão com um relacionamento tóxico, que está fazendo mal para um e para outro de maneira igual, ambos estão sendo deteriorados, elevem a consciência para o alto e tragam Deus mais para o interior da relação de vocês. Diga, Senhor, nós precisamos de Ti. Rezem juntos, orem juntos, reconheçam a imaturidade de vocês, peçam ajuda, isso já é um primeiro nível de maturidade. Não tem problema, ninguém nasce sabendo. Cristo Jesus, o nosso mestre, ele já foi absolutamente maturo antes de se tornar Cristo, antes de encarnar na Terra. Ele já foi muito imaturo. Ele já errou muito antes de ser quem ele é hoje. E acreditem, no nível que ele está hoje, para nós, meu Deus, uau, quase um Deus, não é isso? Tamanha comunhão que ele tem com Deus, ele não é Deus, mas ele tem tanta comunhão com Deus que para nós, que estamos tão distante dele e de Deus, é como se fosse o próprio Deus. Mas existem outros à frente do Cristo, que Cristo, do lado deles, é absolutamente imaturo. Só que ele já não tem o ego. Então ele abaixa a cabeça e se coloca para aprender com esses espíritos que estão à frente dele. Mas existem muitas coisas que Cristo é absolutamente imaturo, tem a mais absoluta certeza. A única questão é que ele já não tem o ego. Então ele reconhece que ele não sabe. E ele se abre para a experiência para aprender. O que eu posso aprender com essa experiência? E daí ele se abre, e daí Deus conduz ele, e daí Deus mostra para ele, daí Deus coloca mestres, irmãos mais velhos que ele para orientá-lo. E ele já não tem o ego, ele não vai ficar batendo boca, ele não vai se sentir contrariado, ele já não tem o rolê de se sentir contrariado, ele sabe que nada sabe, ele sabe que ele é muito pequeno no universo. Ele é muito grande para a gente aqui, sim, mas no universo infinito ele é pequenininho. Ele é praticamente um protozoário. Ele é praticamente uma ameba em nível de existência. E tantas outras coisas que poderiam ser ditas. Agora, no relacionamento do abuso, onde impera a dinâmica do poder ali, onde um cresce, quanto mais o outro mingua, mais o outro cresce, dentro da dinâmica do relacionamento abusivo, que é uma dinâmica de poder, não existe renúncia a ser praticada. O relacionamento tem que acabar. O relacionamento tem que acabar. Porque só tem uma pessoa pedindo socorro. Só um quer pedir socorro. Entende? Quando quer. Só um está pedindo socorro. O outro está ganhando alguma coisa com o seu sofrimento. E o outro não vai mudar. Não vai mudar. Então, relacionamento onde impera abuso, dinâmica de abuso, de poder, quanto mais mal eu tô, melhor o cara tá, melhor a mulher tá. Gente, é encerrar o ciclo. Obrigada por tudo, mas eu não preciso mais disso. Relacionamento abusivo não tem conversa. Relacionamento abusivo não tem o que ser estruturado.
Porque a pessoa que faz isso, ela é uma pessoa doente. Ela sabe muitas vezes que ela está errado. Ele ou ela sabe que te faz mal. Ele ou ela te manipula de maneira consciente. Perante aos olhos do Criador, é um crime. Você está matando, minguando o que o outro é em essência, para você se sentir bem com isso. Tamanho, o grau de doença mental, se a gente for entender, é um nível de doença espiritual profunda, mas você é criminoso porque você é consciente disso e mesmo assim faz. Essa é a diferença do doente pro criminoso. O criminoso, ele é doente também, sem sombra de dúvida, mas ele é mais criminoso que doente, porque ele tem consciência do erro, mas ele mesmo assim ele erra. Porque ele se sente, ele é tão megalomaníaco que ele se sente, como falamos aqui, o próprio Deus. Ele gosta de te ver sofrer. Ele gosta, ele sabe que você está sofrendo. Mas ele sente prazer com isso. Ele sente quase uma excitação sexual mesmo. Ele gosta. Não tem o que fazer, não tem conversa a ser empreendida. O relacionamento tóxico, não. Ambos estão sofrendo. Ambos querem sair disso. Eles só não sabem como. Estou falando. Eleva o pensamento a Deus. Traz Deus para dentro do relacionamento. Existe muito relacionamento que é tóxico, mas que se vocês trabalharem juntos para se curar, é possível que haja cura. Existe. Muitos não têm o que fazer. Muito realmente, gente, foi o que tinha que dar. E ó, toca o barco. Tô falando de relacionamento tóxico. Alguns dá, se o casal se predispor, é possível regenerar. Mas tem que estar na mesma toada. Não pode estar um mais, querendo mais que os dois, tem que quererem verdadeiramente fazer que dê certo. É possível, sem sombra de dúvida que é possível. Mas tem muitos relacionamentos que são tóxicos, que um tá fazendo mal pro outro, um tá degenerando o outro, que passa anos, você vê, eles estão mais envelhecidos, eles estão mais feios, que a raiva, o ódio enfeiece você, te envelhece, te enfeiece também. E aí tem casal que é tóxico que, meu, não tem mesmo o que fazer. É gente, ó, obrigado! E acabou dessa loucura, vão se tratar separadamente. Alguns dá para tratar junto, outros, cada um pro seu lado. Michele, como que eu vou saber? Comunhão com Deus. Pede para Deus mostrar. Não tem essa resposta. Você que tem que saber. Então você tem que orar a Deus e perguntar: Senhor, amo meu marido, amo a minha mulher, amo minha namorada, meu namorado, mas a gente está se fazendo muito mal. Tem solução? E ele vai trazer uma resposta para você. Tenha certeza. Como fogo, como um raio, a resposta vai brotar. Pode ser que seu namorado ou sua namorada apareça para você pedindo desculpas, com um buquê de flores, com flores brancas. Pode ser que ele ou ela te chame para uma conversa falando: eu não aguento mais isso, a gente precisa de ajuda. Pode ser que aconteça alguma coisa, algum filme, ou algum livro, ou algum texto, alguma coisa vai acontecer que vai trazer a resposta do tipo: tem salvação essa relação, insista, conte comigo que eu vou te ajudar. É Deus que está falando com você. Mas existem alguns casais que vão orar e a resposta que Deus vai trazer é o término. Às vezes a própria pessoa vai chegar em você e vai falar: a gente está terminando hoje. E você deixa a pessoa ir. Não chora, não. Deixa aí, tá muito ruim. Tá fazendo mal para você, tá fazendo mal para ele, ninguém tá se aproximando de Deus, vocês não têm mais nada que aprender um com o outro. Deixa aí, confia em Deus. Deixa aí. Pode ser que lá na frente, lá daqui a alguns anos, você vai estar se trabalhando, a pessoa vai estar se trabalhando, e aí Deus, sem que vocês saibam, vai promover um novo reencontro de ambos. Ele ou ela vai estar com uma outra cabeça, assim como você vai estar com uma outra cabeça, e nesse futuro, que pode ser mais próximo ou mais distante, aí vocês vão conseguir viver um relacionamento próspero. Então, se Deus mostrar para você que o relacionamento não tem mais nada para acontecer, deixa aí, não segura, confia em Deus, confia no poder do universo, confia e se abre para o novo. Não fica esperando a pessoa. Ah, então já que a Michelle falou, vai que não fica, não entra nessa loucura. Se abre para o novo, vá se curar. Pode ser que Deus coloque uma mulher ou um homem totalmente diferente desse seu ex, dessa sua ex. Um novo parceiro ou parceira que é mais equilibrado, que tem Deus dentro de si e que vai te ajudar no seu processo de cura. Alguns não. Alguns terão de passar pelo processo de cura sozinhos. Outros, Deus vai trazer um parceiro ou uma parceira para ajudar. E da maneira que Deus vai fazer esse parceiro ou essa parceira te tratar, você vai perceber o quanto que você estava mal e o quanto que o relacionamento estava adoecido e vocês vão aprender com esse parceiro ou com essa parceira. Muitos momentos vocês vão ficar até com vergonha. Falar assim: nossa, olha como ele ou ela me trata, meu Deus.
era isso que eu queria e não conseguia. Ah, então é assim que acontece quando a gente briga. Olha como ele ou ela se posiciona. Nossa, como eu sou imatura emocional. Então, aproveita a oportunidade de você aprender com o seu parceiro, com a sua parceira, que Deus vai mostrar. Então, não atravanca o fluxo da vida. Deixa o ex ir. Ah, mas eu amo. Deixa aí. Deixa aí. Ele vai viver os processos dele lá. E você vai viver os seus. Às vezes você vai ficar com esse atual alguns anos. E aí vai chegar o fim. E aí não vai ser um fim conturbado, vai ser um fim saudável. E aí, nossa, obrigada por tudo, você me mudou, você me ajudou, tá? Aí vai passar alguns meses, vai aparecer aquele ex que era tóxico. E aí você vai estar totalmente transformado por conta dessa relação com essa pessoa que Deus vai colocar no seu caminho, que tem a cabeça boa. E ele também vai estar transformado, ela também. E aí vai dar certo a relação agora. Entende? Mas nem todo mundo vai acontecer isso. Muitos realmente vão acabar para nunca mais. E tudo bem. Tudo bem. Então, eu acho que é muito importante essa conversa. Não julguem, gente. Existem muitos casais aí que vieram a público onde não era um relacionamento abusivo, era um relacionamento tóxico. E todo mundo caindo matando em cima do cara. O cara é um doente, assim como a garota. Se for para cair matando, então vai cair matando em cima de todo mundo. Não em cima só de um ou só de outro. É uma maneira de falar, não tem que cair matando em cima de ninguém. A gente não tem esse direito, a gente não tem essa autoridade. Tem que olhar para o próprio rabo. Tem que olhar para o próprio rabo. Será que você que está criticando o relacionamento do José e da Maria, seu relacionamento está tão bom assim? Será que você está nessa posição? Será que você está em lugar de autoridade? Porque quem está em lugar de autoridade não abre a boca para criticar, para botar fogo na ferida. Abre a boca para esclarecer. Isso é completamente diferente. Então, cuidado. Cuidado dessa perseguição às bruxas que estão fazendo atualmente com os homens. Cuidado com isso. Cuidar. Aí vai ter, sempre tem um idiota, sempre tem um infeliz para comentar assim: ah, reparação histórica. Não vou nem gastar minha energia, sagrada energia, respondendo esse tipo de comentário infeliz. Quem tem cabeça de pensar, que pense. Quem tem olhos de ver, que veja. Quem tem ouvidos de ouvir, que ouça. Não vou nem gastar minha energia sagrada com esse tipo de narrativa assim psicótica, para dizer o mínimo, tá? Então, queridos, cuidado. Tenho visto muitos cancelamentos contra homens que estavam em relacionamentos que eram tóxicos, problemáticos, ok. Mas não era para fazer essa maldade com o cara, prejudicando o trabalho do cara. Às vezes o cara, tanto ele quanto a menina vinha de uma realidade difícil de dinheiro, e aí prejudicou ele, a menina continua lá. Só que ela também era desequilibrada. Não é assim, gente. O doente, a gente não taca pedra, a gente leva para se tratar. Então, se fosse para fazer, não tinha que ser banir. Tem que fazer assim, ó, vocês estão suspensos, os dois, homem e mulher, por um tempo. A gente vai aqui encaminhar vocês para um tratamento psicológico e psiquiátrico. A gente vai pagar que vocês estão precisando. Quando vocês estiverem melhores, daqui a um ano, vocês podem voltar a participar do projeto. Não é acabar com a vida do cara, fazer como se o cara fosse o pior dos bandidos, o pior dos demônios. Isso é falta de sensibilidade. É falta de noção mesmo, de peso, de equilíbrio. Se você trata assim o cara que, ok, era ciumento, era abusivo, como que você não vai tratar então? Se ele, você praticamente só falta amarrar em praça pública e cortar a cabeça, qual vai ser a punição então quando o cara realmente for de repente um pedófilo, realmente um abusador real mesmo? E aí vai fazer o que com ele? Gente, não tá certo. Tá errado. Tá errado. Ao doente, tratamento. E ao criminoso, também tratamento. O criminoso, ele precisa ser corrigido. Só que vocês acham nesse mundo que correção é punição. E a punição não tem fim. Então, sempre que você vê a pessoa, você vai jogar na cara da pessoa o passado dela. E ela não vai conseguir se reequilibrar. Porque ela sempre vai ter esse passado nas costas dela. Ela tá tentando mudar, tá tentando sair disso e ela não consegue. Porque a sociedade não deixa. Tá totalmente errado. Não é assim que Deus trata. Deus que é Deus não trata ninguém assim. Nenhum criminoso sequer ele não trata desse jeito. Todo mundo vai pagar o que tiver de pagar. Só que a justiça, você faz o erro e você paga uma vez. Agora, a vingança, toda vez que é oportunidade, você joga sal na ferida. Você não deixa a ferida cicatrizar. Você não deixa a ferida curar. Cuidado.
Porque, na verdade, sim, o criminoso também é um doente. A questão é que ele é consciente do erro. Então, o criminoso, você precisa de ser mais duro com ele. Precisa de ser mais pulso firme com o criminoso. Mas ele precisa ser esclarecido também. Ele precisa ser quebrantado também. Vai precisar de firmeza. Agora, o tóxico ali, ele é mais um doente. Ele tá fazendo porque ele não tem noção. Ah, mas tá aí para todo mundo ver. Sim, mas mesmo lendo, ele não entende. Ele precisa viver certas coisas para alcançar aquelas ideias mais evoluídas. É fácil para você. O seu espírito, a sua consciência já entendeu isso. Mas será que lá no passado foi fácil? Nem sempre foi. É que hoje você tá aí, você não lembra. Ah, porque para mim quem quiser não, não é assim. Tem gente que tenta mesmo. Tem gente que tá tentando ter uma vida mais equilibrada. Tá tentando ter relacionamentos saudáveis e não tá conseguindo. Não é por maldade, a pessoa realmente não tem força moral para conseguir. Mas ela quer tentar. Ela está tentando. Então você tem que acolher a pessoa. Você não vai escorraçar o cara. Não cabe isso a gente. Ah, então como que eu vou saber se o cara foi um criminoso ou se o cara só é um doente que é imaturo? Você não vai saber, isso não é da sua conta. Você tem que cuidar da sua vida. E você tem que, na medida daquilo que Deus apresentar para você, tratar todo mundo com amor e com decência. E cuidar da sua vida. Mania de querer fazer justiça na vida do outro, sendo que a sua vida tá cheia de ilicitude. Tá cheia de ilicitude a sua vida. E aí você quer se trajar de justiceiro ou justiceira e faz um crime pior que a pessoa. Você tá se envolvendo com uma coisa que você não sabe, que não tem consciência. Às vezes vocês acham que a energia da revolta ajuda. Ah, eu sou revoltada, eu sou revoltado. Só atrapalha. A energia, às vezes, que vocês cultivam de certas pessoas, de certos homens, de certas mulheres, só prejudica. São pessoas, mesmo o criminoso, como eu falei aqui, são pessoas que eles estão no fundo de uma consciência, de uma atmosfera energética tão densa, tão deletéria, que eles não precisam da sua ira para piorar a aflição deles. Eles precisam, aí que eles precisam mesmo, encontrar compaixão para que eles saibam que eles podem sair disso, porque eles vão encontrar um mundo receptivo para a mudança deles. E não, não adianta eu mudar porque ninguém vai me aceitar, então eu vou continuar, vou ser pior. Vou entrar na cadeia, vou sair pior do que antes. Eles querem ser acolhidos, eles querem ser aceitos. É o que eu falei, não nos cabe. Cuidado com essa caça às bruxas aos homens. Tem muita mulher, gente, presta atenção. Não é esse anjinho que vocês estão achando. Ai, mas porque ela chorou. Ai, porque. Gente. O espírito não tem sexo. Nós vivemos encarnações sucessivas, ora como homem, ora como mulher. Você morre, você desencarna, o seu corpo morre. O seu espírito vai para dimensões de afinidade energética. Presta atenção nisso que eu estou falando para vocês. Você morreu, você não virou santo. Se você morreu nessa vida como um homem cretino, vagabundo, de tudo que é tipo de coisa ruim, e aí na outra vida você vai encarnar como mulher para você sentir na pele o que você fez as mulheres passarem, a pessoa não virou santa. O histórico tá ali com ela. E mesmo sendo mulher, ela ainda vai continuar sendo cretino, vagabundo, sacana. Cuidado. Não se iluda com o corpo. Não se iluda com o olho azul. Não se iluda. Cuidado. Tem mulher que é de verdade, gente perigosa. E aí vocês fazem a caça-bruxa contra o cara. E aí, se você for ver, na verdade, o cara que era vítima da mulher. Se você for ver, na verdade, no conjunto, o cara, no geral, ele é mais vítima dela do que o contrário. Cuidado, então, queridos. E para todos os efeitos, pensando no caso que eu contei aqui agora, da mulher que o rapaz foi defender e ela falou, não se intromete, não fala assim com meu marido. Que absurdo isso, né? Para todos os efeitos, tem casal que se merece. Às vezes você olha, você fala, tadinha dessa mulher, por que será que ela tá passando por isso? Será que já não tentaram defender a mulher e ela não agiu assim? Aí você sai em defesa da mulher e você passa carão ainda, ela te expõe ainda, te xinga ainda, fala mal de você ainda e não fala assim com meu marido. É duro ouvir isso, mas tem gente que gosta de sofrer. É duro ouvir, mas tem gente que
Gosta. Tem gente que tem tipo de um tesão no rolê. Entendeu? O cara gosta de vampirizar e a pessoa gosta de ser vampirizada. Gosta. Gosta. Se voluntaria ao abuso. Existe, gente. Existe, eu não tô inventando. Tem mulheres que gostam, simulam que seus parceiros que estão sendo abusadas na dinâmica sexual. Elas gostam. Tem mulher que gosta, tem mulher que gosta. Ela tem fetiche nisso daí. Claro que isso é uma doença profunda, séria. Né? Terapia só não dá jeito, precisa de psiquiatra e espiritualidade junto. Só terapia não vai dar conta. É um transtorno sério, severo esse. Existe. Existe homem que também. Existe. Entendeu? Então, cuidado. Cuidado quando vocês forem sair em defesa. Cuidado da maneira que essa defesa acontece. Eu não tô falando assim, Michelle, você está falando, se eu ver uma mulher apanhando na rua, eu tenho que ficar calado. Eu não falei isso. Eu não falei isso. Eu tô falando que vocês têm que perceber com mais profundidade o contexto. E agir ao perceber. Primeiro observa, depois você age. Primeiro observa, depois você age. E tenha inteligência para agir. Tenha inteligência para se posicionar. Entende? Então, às vezes, é melhor, em vez de que você mesmo ir lá se intrometer, chama a polícia. Chama o guarda, chama o guardinha. Se der tempo, porque às vezes não dá tempo, você vai ter que tomar a frente. Tudo bem. Entenda. Entenda-me, por favor, o que eu quero dizer. Cada caso é um caso. Eu só estou dizendo para vocês tomarem cuidado. Cuidado com o que aparece. Porque nem tudo que parece é. Nem tudo que parece. Repito, então. Nem todo relacionamento tóxico é abusivo. Mas sim, todo relacionamento abusivo é tóxico. Mas, ainda assim, existe alguém que se beneficia. Existe alguém, dentro da dinâmica do relacionamento abusivo, o abusador é como se ele fosse imune ao veneno. Como se fosse imune ao veneno. É isso, queridos. Muito obrigada e até o próximo vídeo.